Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos na casa do Senhor mais uma vez, começando a semana juntos, ainda que mantendo o distanciamento, ainda que usando máscara, mas em comunhão, louvando ao Senhor, em comunhão, falando com o Senhor e em comunhão, ouvindo a voz do nosso bom pastor, que nos guia a águas tranquilas. Gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia nesse momento no Evangelho de Lucas, o capítulo 19. Lucas, o capítulo 19. Um texto bastante conhecido, um texto que traz uma história que, sem dúvida alguma, você já ouviu em algum momento, ainda que não se lembre integralmente dos detalhes, mas sem dúvida alguma você já ouviu falar de Zaqueu, o homem de baixa estatura, e conhece pelo menos algum aspecto da sua história. Zaqueu foi um homem que teve um encontro transformador na sua vida. Zaqueu teve um encontro que transformou completamente a sua vida. E com base nesse texto, nós conseguimos entender os processos e os passos de um encontro que transforma. E é justamente sobre isso que eu gostaria de brevemente meditar com você nessa noite, a respeito de encontros que transformam. O texto diz o seguinte, Evangelho de Lucas, o capítulo 19, versículos 1 a 10. Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem Jesus era e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede na casa de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor nos traz à tua casa, num domingo à noite, para começarmos a semana juntos, para juntos louvarmos ao Senhor e ouvirmos a tua voz, Pai. A nossa oração e o nosso desejo é de que o Senhor fale conosco, de fato, o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para que nós que estamos aqui presencialmente ou acompanhando o culto pela transmissão, possamos ouvir a tua voz e sermos encorajados na nossa caminhada com o Senhor e, de fato, termos encontros contigo que transformam a nossa vida, se ainda não o tivemos, Pai. Que o Senhor fale conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Encontro que transforma. Há cerca de 4 anos, minha esposa e eu vivemos uma situação bastante inusitada. Nós, naquela época, não estávamos morando aqui, nós morávamos no Reino Unido,
e a nossa filha estava na iminência de nascer. Uma brasileira ou filha de brasileiros nascendo em país estrangeiro. Isso exigiu que nós resolvêssemos algumas questões de documento. Então, numa determinada manhã, minha esposa e eu saímos de casa e nos encaminhamos até o cartório lá da cidade para resolver e ter tudo preparado para o nascimento da nossa filha. E depois de algum tempo ali no cartório, tentando resolver a nossa situação, nós começamos a perceber uma movimentação atípica do lado de fora. E a gente chegou até a porta enquanto estávamos aguardando e vimos que várias pessoas começaram a se aglomerar ali. Nós pensamos, que estranho, será que tem alguma coisa acontecendo? Voltamos para dentro do cartório. Quando resolvemos a nossa situação e saímos definitivamente, havia uma grande multidão do lado de fora. E todos falavam, ele vai chegar. Ele vai chegar. Eu acho que ele já está vindo aí. E a gente começou naturalmente a se perguntar, meu Deus, quem é que vai chegar que juntou tanta gente assim? Será algum cantor? Será algum ator? Do outro lado da rua, em frente ao local onde nós estávamos, havia um hotel. E a multidão aglomerada e cada vez mais aumentando, dizendo, ele vai chegar, ele já está chegando, ele já está vindo. Até que nós perguntamos, afinal de contas, quem é que está vindo? Porque dependendo de quem for, a gente até fica aqui para ver também. E pouco tempo depois, uma pessoa falou, Barack Obama está vindo. Em questão de 5 minutos, talvez, chega uma grande frota de carros, toda a sua comitiva, e desembarcam ele e a sua esposa, Michelle Obama, a uma distância de talvez uns 30 ou 40 metros, acenou para a gente, não para mim pessoalmente, mas acenou para toda a multidão, que retribuiu o aceno, e Barack Obama e Michelle Obama, então, entraram para o hotel, e toda a multidão seguiu a sua vida. Uma pessoa bastante conhecida, uma pessoa mundialmente famosa, o ex-presidente dos Estados Unidos, teve um breve encontro com uma enorme multidão e a vida de ninguém foi transformada naquele encontro. Ele apareceu diante de um grande público e não mudou a vida de ninguém. O exato oposto daquilo que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu teve um encontro no meio de uma multidão com uma pessoa conhecida, mas a sua vida foi completamente transformada. E a beleza do texto que nós temos é que, embora esse episódio da vida de Zaqueu tenha acontecido há tantos e tantos anos, há muitos séculos, embora a vida de Zaqueu tenha sido transformada há 2000 anos, ainda hoje, você que me ouve, pode experimentar e pode passar por esse encontro que transforma a sua vida. O texto que nós lemos nos conta o processo de transformação, de salvação de Zaqueu. É por isso que logo no final do texto, nós lemos, hoje a salvação chegou a esta casa. Hoje a salvação chegou a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa mensagem que foi válida e verdadeira para Zaqueu, é válida e verdadeira para você também, que seguir os passos que Zaqueu deu, que seguir o caminho apontado e trilhado por Zaqueu. Eu gostaria de compartilhar com você brevemente 3 passos dados por Zaqueu que lhe levaram a ter um encontro absolutamente transformador, um encontro que de fato mudou a sua vida, um encontro que trouxe salvação para sua casa.
o que é que você precisa fazer para ter um encontro transformador com Jesus? Em primeiro lugar, se você quer ter um encontro que transforme radicalmente a sua vida, um encontro com Jesus que transforme radicalmente a sua vida, você precisa querer encontrar Jesus. Querer encontrar Jesus. Foi exatamente esse o primeiro passo dado por Zaqueu, a transformação na vida dele, a mudança que ele experimentou, a chegada da salvação na sua casa, começou com o desejo de ver e de conhecer Jesus. Zaqueu, sem dúvida alguma, já tinha ouvido falar de Jesus. Multidões viviam seguindo o mestre. Zaqueu, sem dúvida alguma, já tinha ouvido falar que Jesus era poderoso para expulsar demônios. Zaqueu, sem dúvida alguma, já tinha ouvido falar que Jesus era poderoso para curar enfermos como a sogra de Pedro, como a mulher do fluxo de sangue. Zaqueu, sem dúvida alguma, já tinha ouvido falar que Jesus era poderoso para ressuscitar os mortos, como o servo do centurião e o filho da viúva de Naim. Zaqueu, sem dúvida alguma, já tinha ouvido falar que Jesus tinha poder sobre o vento e o mar, quando ele acalmou a tempestade, que ele multiplicava pães e peixes, que ele fazia o bem às pessoas, que ele curava, que ele restaurava, que ele devolvia a vida. Multidões viviam seguindo o mestre e Zaqueu sabia disso. Zaqueu já tinha ouvido falar de Jesus, mas o processo de salvação dele, a transformação da vida dele, só começou a acontecer quando ele decidiu e quando ele quis se encontrar com Jesus. Quando ele quis sair da zona de eu o conheço porque eu ouvi falar dele, eu o conheço porque outras pessoas que o seguem me falam a respeito dele, e entrou na zona do eu quero me encontrar com ele. Pessoalmente, eu quero conhecê-lo não por intermédio do que outros dizem, não por intermédio daquilo que outros experimentaram acerca dele. Eu, pessoalmente, quero conhecê-lo. E quando Zaqueu quis se encontrar com Jesus, ali o processo de transformação da vida dele começou. Quando ele decidiu que ele ia sair da casa dele e ir até onde Jesus estava, ali o processo de transformação da vida dele começou. Quando ele decidiu que ele queria tanto conhecer Jesus, que ele ia parar o trabalho dele por um momento, para ir encontrar o mestre, foi ali que o processo de salvação dele começou. Zaqueu precisou querer. E não foi uma vontade simplesinha que, se ele não fizesse nada, daqui a pouco passava e vida que segue. Ele precisou querer de verdade. Ele precisou querer tanto que ele teve de enfrentar alguns obstáculos que surgiram no seu caminho para encontrar Jesus. Ele precisou estar junto a uma multidão que não gostava dele, pelo fato de ele ser um cobrador de impostos, considerado um traidor, um judeu que cobra impostos do seu próprio povo para o povo romano, um traidor dos seus irmãos, dos seus compatriotas. Ele precisou vencer esse obstáculo e estar no meio de uma multidão que não lhe queria tão bem assim. Ele precisou enfrentar o problema da sua baixa estatura, ou a dificuldade da sua baixa estatura no fato de ele querer ver Jesus. A grande multidão à sua frente lhe impedia de ver o mestre com clareza. Mas Zaqueu queria tanto encontrar com Jesus, tanto se encontrar com o mestre, que ele precisou enfrentar esse problema. E ele achou uma solução bastante criativa, uma solução bastante inusitada. Ele decidiu subir numa árvore. Outro obstáculo no caminho dele, escalar uma árvore,
Mas Zaqueu queria se encontrar com Jesus. Zaqueu queria pessoalmente conhecer o Mestre, que havia transformado a vida de tantas pessoas e, sem dúvida alguma, poderia transformar a vida dele também. Zaqueu precisou querer e vencer alguns obstáculos nesse caminho. E conosco hoje, com você que me ouve e ainda não teve um encontro com Jesus transformador, essas verdades continuam valendo. Para você ter um encontro que transforme a sua vida completamente, você precisa querer. É uma coisa que tem que partir de você. Não pode ser imposto pela sua família. Não pode ser imposto pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus pais ou pelos seus filhos. É uma coisa que tem que partir de você, tem que nascer no seu coração. A caminhada é sua, a escolha precisa e é sua. Você tem que querer se encontrar com Jesus. E isso envolve querer tanto que você está disposto até a superar alguns obstáculos. Você precisa querer se encontrar com Jesus tanto que você está disposto a superar os obstáculos que a sua família talvez te imponham. Querer se encontrar tanto com Jesus e receber a salvação do Senhor, que você está disposto a superar os obstáculos que talvez os seus vizinhos te imponham, que talvez os seus colegas de trabalho, de faculdade te imponham. Puxa, o que é que esse pessoal vai pensar de mim se eu disser que eu quero caminhar com Jesus agora? É uma coisa que tem que partir de você. Se você quer ter um encontro transformador com Jesus, você precisa querer se encontrar com Ele. Porque quando a gente quer muito uma coisa, não tem obstáculo que impeça. Quantos já quiseram muito uma coisa? Alguma coisa te impedia de correr atrás daquilo? Quantos alunos que não sonham com entrar numa faculdade federal, uma faculdade de medicina, por exemplo? Uma, se não há mais concorrida, exige muito esforço deles, há muitos obstáculos que precisam ser vencidos. Mas quando a pessoa, quando o aluno quer de verdade entrar naquela faculdade, acordar de madrugada não é problema. Ficar acordado até mais tarde não é problema. Passar feriados e fins de semana estudando não é problema. Porque quando nós queremos muito alguma coisa, não há obstáculos que nos impeçam. Nós nos dispomos a transpor qualquer um deles. E para ter uma transformação feita por Jesus na sua vida, é isso que é necessário. Antes de tudo, você querer de verdade se encontrar com Ele. Você estar disposto a lutar e a vencer os obstáculos que talvez te impeçam de dar um passo na direção de Jesus. Vencer aquilo que as pessoas ao seu redor talvez pensem de você, se você disser que quer dar um passo na direção de Cristo. Mas para experimentar a transformação que o Senhor faz, antes de tudo, você precisa querer, ninguém vai querer por você. Ninguém consegue querer com eficácia por você. Você está comigo até aqui? Em segundo lugar, o que é necessário que seja feito para experimentarmos a transformação que somente Jesus pode fazer na nossa vida? Você precisa receber a Jesus. Querer se encontrar com Ele, querer encontrá-lo pessoalmente, é apenas o primeiro passo. Você precisa, além disso, estar disposto a receber a Jesus na sua vida, a recebê-lo na sua casa. Independente de como você estiver, você precisa estar disposto a receber o Senhor Jesus. Foi exatamente isso que Zaqueu fez. Quando
Jesus viu Zaqueu no alto daquela árvore e o chamou para baixo, imediatamente Zaqueu desceu. Jesus não queria ficar com ele por meia hora simplesmente. O texto diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar na sua casa. Jesus não esperava apenas um breve encontro, apenas um encontro casual. Jesus, no mínimo, esperava poder jantar com Zaqueu e ter um tempo saudável de conversa com ele. Jesus talvez até esperasse poder passar a noite na casa de Zaqueu. E quando Jesus falou para Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa, imediatamente Zaqueu desceu. Ele não se preocupou com o estado da sua casa. Puxa, minha casa está um pouco bagunçada, não tenho condições de receber o mestre. Ele não se preocupou de que talvez ele precisasse passar no mercado antes, porque não tinha pão em casa. Quando Jesus falou que queria e que precisava ficar com Zaqueu, imediatamente ele desceu e o recebeu com alegria, é o que diz o versículo 6. Zaqueu recebeu a Jesus no lugar que lhe era mais íntimo, dentro da sua própria casa, sentado ao redor da sua própria mesa. Zaqueu recebeu a Jesus no lugar que lhe era mais particular. Ele abriu a porta da sua casa, abriu a porta do seu coração, sem se preocupar com situações externas, com condições exteriores, e simplesmente recebeu a Jesus. E isso é válido hoje. Se você quer experimentar esse encontro com Jesus, que pode transformar a sua vida e trazer salvação à sua casa, você precisa receber o Senhor Jesus. Você precisa permitir que Ele entre no lugar que te é mais particular. Mais do que a sua casa, o seu coração. É condição necessária para que haja esse encontro que transforma. Todo aquele que quer se encontrar verdadeiramente com Jesus, precisa recebê-lo. E geralmente, quando nós vamos receber uma visita, nós nos preocupamos com várias coisas. Deixa eu ver se está tudo no lugar, deixa eu ver se a sala está direitinha, deixa eu ver se eu tenho condições de oferecer pelo menos um cafezinho, deixa eu ver se a bagunça está guardada no lugar certinho, deixa eu ver se está tudo ajeitado para eu poder receber uma visita. Porque se eu não tiver tido condições de fazer uma faxina, eu vou ligar para a pessoa e vou falar, olha só, vamos marcar para outro dia, hoje não é um bom dia para mim. É assim que geralmente a gente faz. Para receber Jesus na sua vida, você não precisa, diferente de receber qualquer outra visita, se preocupar com colocar a sua casa em ordem, antes de receber. Para receber qualquer outra visita, é muito bom, é muito saudável que você se preocupe sim, que eu me preocupe sim, em colocar a nossa casa em condições. E então receber a visita. Mas para receber a Jesus, você não precisa se preocupar em colocar a sua casa, a sua vida em ordem, para só então recebê-lo. Você não precisa se preocupar em largar aquilo que faz mal para você, em consertar aquilo que está errado na sua vida, em abrir mão daquilo que te prende, para só então dar um passo na direção de Jesus. Na verdade, para nos encontrarmos com Jesus, o processo é exatamente o oposto. Nós não arrumamos a nossa casa, nós não arrumamos a nossa vida para então receber o Senhor Jesus.
nós o recebemos e Ele arruma em nós aquilo que precisa ser arrumado. Nós não precisamos pensar, poxa, eu não sou uma pessoa santa, como é que eu vou dar um passo na direção de me encontrar com Jesus, com tantos pecados, com tantos traumas, com tantas marcas, com o peso de tantas escolhas erradas. Eu não consigo, eu preciso me consertar antes de dar um passo na direção de Jesus. Você não precisa pensar dessa maneira. Você não deve tentar ser santo para então convidar e receber o Senhor Jesus na sua vida. Você deve receber o Senhor Jesus na sua vida, porque Ele é que te santifica. Você deve convidá-lo e recebê-lo no seu coração, porque é Ele que faz a transformação necessária na sua vida. Se você quer ter um encontro transformador, revolucionário com Jesus, você precisa abrir a porta da sua casa, abrir a porta do seu coração e recebê-lo. Ele quer entrar no seu coração, Ele quer entrar na sua vida. O que você precisa fazer é querer se encontrar com Ele, é recebê-lo de fato. E deixa que Ele trabalhe em você, deixa que o Espírito Santo do Senhor vai fazer toda a obra necessária, porque Ele está nos aperfeiçoando, até que nós nos pareçamos com Jesus, até que nós sejamos santos de fato, assim como Ele é. Receba-o na sua vida, e Ele vai trabalhar em você. Mas há ainda um terceiro e último passo, que nos ensina o caminho para um encontro revolucionário com o Senhor Jesus. Não só você precisa querer se encontrar com o Senhor Jesus, como também recebê-lo na sua vida, estar disposto a permitir que Ele entre e transforme, mas em terceiro e último lugar, você precisa seguir o Senhor Jesus. Querer se encontrar com Ele, recebê-lo e depois segui-lo. E depois caminhar com Ele. As palavras de Zaqueu são bastante conhecidas. São bastante conhecidas. Provavelmente um momento após o jantar, depois de transcorrido um bom tempo de conversa entre Zaqueu e Jesus, Jesus transformando e trabalhando na vida de Zaqueu, Zaqueu se levanta e diz: Mestre, a metade do que eu tenho, eu dou aos pobres. E se em alguma coisa eu enganei alguém, e se em algum momento eu roubei de alguém, eu devolvo e devolvo 4 vezes mais. Generosidade e arrependimento não eram o estilo de vida de Zaqueu. Zaqueu não era assim. Zaqueu não era conhecido como a pessoa generosa que sempre dava metade dos seus bens aos pobres, nem como a pessoa que procurava reparar os seus erros, sempre devolvendo 4 vezes mais para quem ele roubava. Não é sem motivos que o povo, que a multidão, não gostava muito dele. Mas depois de um encontro transformador com Jesus, a postura de Zaqueu foi completamente diferente. Antes, uma pessoa egoísta, uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não se importava com as necessidades dos outros. Depois, uma pessoa generosa, disposta a abrir mão de metade do que ele possuía em favor dos pobres. Antes, uma pessoa gananciosa que tirava proveito dos seus próprios compatriotas naquilo que podia. Depois do encontro com Jesus, uma pessoa transformada, disposta a reparar em 4 vezes o dano causado. A postura dele foi completamente diferente.
O estilo de vida que ele adotou após o encontro com Jesus foi completamente contrário àquilo que ele exibia antes. Ele decidiu abrir mão do seu estilo de vida egoísta, ganancioso, corrupto, para seguir a Jesus. Ele decidiu abrir mão do seu próprio modo de viver, para viver segundo o padrão de Cristo. Ele decidiu abrir mão daquilo que ele considerava como princípios de vida, para seguir os princípios de vida do Senhor Jesus. E isso é necessário para todo aquele e para toda aquela que quer ter um encontro transformador com o Senhor, que quer ver de fato a sua vida, a sua casa transformados pelo poder do Senhor. É necessário que haja disposição em seguir a Jesus. Seguir a Jesus significa viver não de acordo com as nossas próprias vontades, mas de acordo com a vontade dEle. Significa estar disposto a dia após dia após dia e cada vez mais entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Seguir a Jesus significa estar cada vez mais disposto a querer fazer a vontade de Deus e não a sua própria. Seguir a Jesus significa reconhecer que as nossas escolhas, que os nossos caminhos, que os nossos meios, as nossas ideias, os nossos planos são falhos, são decaídos, não vão nos levar a nenhum lugar bom, mas que os planos que o Senhor tem para nós são muito melhores, que os caminhos que o Senhor tem para nós conduzem à vida, que as formas que o Senhor tem para nós vivermos são muito superiores àquilo que nós poderíamos jamais imaginar. É entregar o controle da nossa vida a Jesus e reconhecer que o Senhor consegue guiar a nossa vida muito melhor do que nós conseguimos. Reconhecer que o Senhor Jesus consegue cuidar de você muito melhor do que você consegue cuidar de você mesmo. Que o Senhor Jesus pode trabalhar na sua vida de um jeito muito eficaz do que aquele que você tenta fazer em você mesmo. Que a salvação que o Senhor traz para você é a única salvação verdadeira. É reconhecer na prática o que o Senhor disse por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 55. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus pensamentos. Os meus caminhos, diz o Senhor, vão muito além dos seus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos e superiores do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos e elevados do que os seus pensamentos. Seguir a Jesus significa viver por esse padrão. Significa estar disposto a permitir que Ele indique o caminho, a permitir que Ele vá na frente e a gente segue, por onde quer que Ele for, pelo caminho que Ele tomar, o rumo que Ele decidir, nós estamos seguindo. Para ter um encontro que transforma com Jesus, você precisa seguir o Senhor, precisa deixar Ele controlar a sua vida, precisa permitir que Ele faça as escolhas por você, que Ele indique o sim e o não. Sem dúvida alguma, quando qualquer pessoa deseja se encontrar com Jesus, o recebe em sua vida e começa a segui-lo, quem quer que seja,
não importando o ponto de partida, não importando como está a vida dessa pessoa no momento inicial. Sem dúvida alguma, as palavras de Jesus ecoam no coração dessa pessoa. Hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, pois esta mulher também é filha de Abraão. Hoje a transformação chega nessa vida, porque essa pessoa se torna filho e filha amado de Deus. Passos que nós precisamos seguir. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Eu vou